Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 4. Nós leremos hoje apenas o versículo de número 12. E à luz desse texto da palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre de volta a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. O texto também se encontra aí projetado. E a palavra do Senhor assim nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela graça, por esse favor tão glorioso que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, na companhia dos nossos irmãos, do Teu povo redimido pelo Senhor, podermos nos assentar para ouvir a Tua palavra e aquilo que Tu tens para falar conosco. Já temos sido, Pai, tremendamente ministrados nesta noite, Senhor, e nós Te suplicamos humildemente que Tu continues com aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de volta à palavra de Deus. Nesse ano, nós completamos aproximadamente 502 anos, desde que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou às portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências. Esse ato de afixar às portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses foi o ato que marcou o início do movimento chamado Reforma Protestante, da qual nós que aqui estamos somos herdeiros desse movimento. E esse movimento, dentre outros princípios, tinha também os seus princípios fundamentais reconhecidos nos 5 solas. Você se lembra quais são? Sola gratia, sola fides, solus Christus, sola scriptura e soli Deo gloria. Em outras palavras, ou trazendo aqui para o português, só a graça, só a fé, somente Cristo, só a Escritura e glória somente a Deus. E hoje eu quero me ater principalmente ao sola Scriptura, ao somente as Escrituras. E quando nós olhamos para esse princípio, e olhamos para aquilo que a palavra de Deus é e representa nas nossas vidas, nós vamos olhar também para o nosso cenário, para o cenário atual que nós estamos vivendo, e nós vamos nos questionar, diante de tantas e tantas práticas que nós temos visto hoje em nossa sociedade, diante de tantas e tantas posturas que nós temos visto, até mesmo no meio do povo que se diz de Deus, até mesmo no meio do povo que se diz evangélico, que se diz que crê na palavra de Deus, vemos tantas e tantas práticas contrárias à palavra de Deus, contrárias às santas Escrituras, que isso deve nos levar a nos questionarmos e fazermos a seguinte pergunta: será que nós também não estamos necessitando de um retorno à palavra de Deus? Quando nós olhamos no decorrer de toda a história, tanto a bíblica como a história extra-bíblica, nós vamos encontrar inúmeros momentos em que o povo de Deus, em algum instante, se desviou do Senhor, mas precisou que a palavra de Deus viesse ao seu encontro, o chamasse de volta, para que daí então esse povo se voltasse para a palavra de Deus.
E isso constitui-se num desafio enorme, gigante para as nossas vidas, a que nós vivamos realmente a palavra de Deus, a que nós busquemos realmente a palavra do Senhor, pois somente a palavra de Deus pode saciar as nossas almas, somente a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas, somente a palavra de Deus pode acrescentar o remédio a tantas e tantas mazelas que nós temos visto em nossos dias. Quando Martinho Lutero leu Romanos 1,17, que diz lá: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, é como se num lampejo, como se num raio que cruzasse o seu coração, a sua alma, todos os seus temores fossem dissipados, todos os seus medos caíssem por terra, e ele então acabara de entender que a salvação não era pelas obras, mas única e exclusivamente na fé depositada na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Isso, meus irmãos, só foi possível na vida desse homem, e só é possível na vida de tantos e tantos homens e mulheres aos quais Deus tem chamado, por instrumentalidade da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus que pode transformar a nossa alma. É o poder da palavra de Deus que pode colocar-nos diante de soluções para conflitos os quais nós não vemos aparente solução. Somente a palavra pode transformar a vida do ser humano e levá-lo a compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É somente a palavra que é pura, somente a palavra de Deus, que é fonte certa de meditação, somente a palavra de Deus permanece para sempre, e somente a palavra é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do ser humano. Conforme nós lemos esse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai nos falar dessas características da palavra de Deus. Veja que o autor de Hebreus, ele inicia esse versículo falando, porque a palavra de Deus, ela é viva. É impressionante, e eu creio que a maioria de nós aqui, se não todos, já tivemos a experiência de ler determinados textos da palavra do Senhor e ver que parece que aquele texto foi escrito para nós. Um texto que foi escrito há tanto tempo, por outras pessoas que nem sonhavam conosco, e essa verdade vai falar ao nosso coração, como se apresentasse uma solução para um dilema, como se mostrasse o caminho que nós deveríamos seguir, e é isso que acontece, porque de fato a palavra foi escrita para nós, e porque a palavra é viva, e porque a palavra fala ao nosso coração e alimenta a nossa alma, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Mas veja que o texto prossegue dizendo, porque a palavra de Deus é viva, e ela também é eficaz. Quando eu penso nessa palavra eficaz, eu logo me lembro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, falando acerca da mensagem que ele recebera do Senhor, e ele dizendo que assim será, o Senhor dizendo por intermédio do seu servo, assim será com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará em tudo aquilo para o qual eu a designei. Meus irmãos, a palavra, ela é viva, mas ela também é eficaz. E o autor prossegue dizendo, além de viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós vamos encontrar aqui a característica que essa palavra, ela vai no mais profundo do coração do ser humano. É em momentos de dúvida, é em momentos de incerteza, são em momentos em que nós não sabemos o que fazer, que a palavra vai nos colocar diante da vontade do Senhor. E não apenas vai nos mostrar a vontade do Senhor, não apenas vai nos apontar o caminho a seguir, mas a palavra do Senhor vai nos capacitar, alimentando e nutrindo a nossa alma para que nós façamos aquilo que é do querer, aquilo que é do agrado, aquilo que é da vontade do Senhor. Isso posto, meus irmãos, visto que nós cremos nestas verdades, visto que nós cremos na palavra de Deus, eu quero refletir e perguntar, será que nós temos dado
o devido valor à palavra de Deus? Será que ela tem ocupado o lugar que ela deve ocupar nas nossas vidas? Qual tem sido a frequência com a qual você recorre à palavra de Deus? Quais têm sido os momentos em que você tem se debruçado sobre essa palavra e tem buscado a ela? Eu quero falar aqui de 3 atitudes, bem breves, bem objetivas, que eu e você, como servos do Senhor, como pessoas alcançadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, resgatados pelo poder da palavra de Deus, devemos ter ante esta palavra gloriosa, que tem transformado, tem resgatado e tem transformado as nossas almas, e pode transformar a vida de todo aquele que tiver contato com essa palavra. E a primeira atitude que nós precisamos ter, frente à palavra de Deus, é sede dessa palavra. Sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. Quero te perguntar, qual foi a última vez que você devorou a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se debruçou diante dela e, como num banquete, fartou a sua alma de verdades eternas, insondáveis e imutáveis que Deus tem para a sua vida e para a sua alma? Se esses banquetes espirituais não têm sido frequentes, você pode começar a entrar num certo estado de inanição espiritual. Qual é o grau de sede, de fome, de busca da palavra de Deus? Estava recordando-me de um livro que eu li, e a primeira vez eu li por instrumentalidade do Biblump, né? Só os mais antigos vão entender o que é Biblump, né? O que é o Biblump mesmo? Era a biblioteca da UMP. Olha, ninguém falou nada, me deixaram sozinho nessa, né? Falou, vamos passar só o pastor é velho, né? Biblump. E o primeiro livro que eu li chama-se Torturado por Sua Fé. E eu achei muito interessante a história daquele livro, porque ele conta a história de um pastor da Bulgária chamado Haralan Popov. E esse pastor, esse livro vai contar a história dele, e vai falar a respeito da igreja a qual ele pastoreava. Ele pastoreava uma igreja subterrânea. Por que a igreja era subterrânea? Porque se a igreja não fosse subterrânea, ela seria facilmente descoberta, os membros seriam presos, o pastor seria executado e acabaria a igreja. Então, era uma igreja subterrânea escondida. E essa igreja tinha uma característica muito interessante, que ela tinha apenas uma Bíblia. E essa Bíblia, ela era incompleta, porque ela estava rasgada, parte dela estava queimada. Mas o curioso é que essa igreja se reunia, todos os dias os membros iam à igreja para poder ler a sua porção da palavra de Deus, porque ninguém mais tinha a Bíblia, porque o governo havia confiscado todas as Bíblias. E chama a minha atenção a história que o pastor vai contando nesse livro, de uma jovem que um dia pediu a Bíblia emprestada para levar para casa. Ele falou, mas por que você quer a Bíblia? É uma das coisas mais valiosas que nós temos na nossa igreja, essa Bíblia rasgada, queimada, que todos nós lemos. E ela falou, sabe por que eu quero a Bíblia, pastor? Porque eu quero levá-la para minha casa, e lá na minha casa eu vou ter a chance de copiar. Porque se eu vir aqui na igreja, vier aqui na igreja e eu ler, eu vou ter a Bíblia só naquele momento. Agora, se eu conseguir levá-la para casa e copiar a Bíblia, copiar alguns capítulos dela, eu vou ter ela comigo sempre. E às vezes Deus abençoa tanto, quando eu levo a Bíblia para casa e copio ela, que às vezes eu consigo copiar vários capítulos durante toda uma noite, e eu tenho a palavra de Deus comigo. Meus irmãos, quando eu fico pensando nesse depoimento, nesse testemunho, e vendo essa sede, esta fome pela palavra de Deus, eu me pergunto, qual é a fome, qual é a sede que eu tenho tido da palavra do Senhor? Qual é a sede, a fome que você tem tido, a busca pela palavra de Deus? Ao me lembrar disso, eu fiquei envergonhado, porque na nossa sala pastoral, da nossa igreja, nós temos na estante lá, pelo menos, acho que uns 10 exemplares de Bíblia, fora aquelas que a gente doa para o pessoal por aí, que a igreja adquire. Fala, puxa vida, e às vezes a gente não medita na palavra de Deus. A gente crê que a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra o mais profundo do ser humano, mas nós não meditamos na palavra de Deus. Há uma segunda atitude que nós somos chamados a ter frente à palavra de Deus,
E a segunda atitude é firmeza na palavra. É a ideia que nós temos que ter em mente de que a palavra é inegociável. Podemos negociar muitas coisas, podemos conversar sobre tudo, mas há algo que eu e você não podemos negociar. E o que eu e você não podemos negociar são os princípios da palavra de Deus. São os oráculos do Senhor. É aquilo que o Senhor tem falado conosco, é aquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Tal deve ser o nosso apego à palavra de Deus, que não importa o que possa vir a nos acontecer, não devemos negociar os seus princípios. Precisamos fazer como disseram os apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra nos ensina a sermos submissos às autoridades constituídas sobre nós. No entanto, há uma cláusula de escape em tudo isso. Nós só podemos desobedecer às autoridades constituídas sobre nós quando estas contrariarem a palavra de Deus. Porque a nossa maior submissão, aquilo que nós precisamos ter de inegociável nas nossas vidas, são os princípios da palavra de Deus. E eu e você precisamos, como atitude, estar firmes diante da palavra de Deus, estar firmes diante daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, diante daquilo que nós temos aprendido do Senhor. Jesus, ao ser tentado por Satanás no deserto, ele também responde com a palavra. E é interessante que o próprio Jesus vai dizer, citando Deuteronômio: nem só de pão o homem viverá, mas o quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso me alimentar e viver conforme os princípios dessa palavra. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou desagradar os homens. Ah, mas se eu viver dessa maneira, eu vou ter problema no meu trabalho. Ah, se eu for seguir a palavra de Deus, eu vou ter que encontrar problema dentro de casa. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos estar firmes nos princípios da palavra de Deus. E o que nós encontramos muitas vezes são crentes, cristãos, negociando princípios da palavra de Deus, não atinando, não atentando para aquilo que o Senhor tem ensinado, não demonstrando esta firmeza para com esta palavra. Eu te pergunto, no que é que nós temos fracassado e negociado a palavra de Deus? Existe alguma área na sua vida que Deus esteja mostrando que você está negociando os princípios da palavra e não está sendo firme naquilo que Deus tem colocado diante de você? Quem sabe, se essa é a sua realidade, o Senhor está colocando um alerta diante de você, para que você assuma uma postura diante de Deus. Mas sabe de uma coisa, quando nós assumimos uma postura diante de Deus, quando nós nos voltamos para o Senhor e nos voltamos para a palavra, nesta atitude de firmeza na palavra, entendendo que a palavra é inegociável, Deus nos honra e Deus nos sustenta pelo poder dessa palavra. Ah, meus irmãos, que nós experimentemos e provemos da grandeza daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós, por meio do conhecimento da palavra de Deus. Terceira e última atitude, nós precisamos ter vida na palavra. E uma atitude está ligada com a outra. Se eu tenho fome e tenho sede da palavra, eu vou ter firmeza na palavra. E se eu tenho firmeza na palavra, a minha vida está firmada, está alicerçada sobre a palavra de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro Avivamento Urgente, falando acerca da igreja primitiva, diz o seguinte: eles, os irmãos do primeiro século, adornavam a doutrina que pregavam com a vida. O seu estilo de viver impactava as pessoas. E quando eu penso nisso, eu vejo aqui pessoas com a sua vida edificada sobre a palavra de Deus. Isso só era possível porque suas vidas se encontravam na palavra de Deus. Não apenas ouvem, mas tem firmeza, apego à palavra, e a cada dia é transformado pela palavra.
É quando nós estamos diante da palavra e o nosso coração ele é descortinado, ele é sondado pela palavra e o Senhor nos fere, o Senhor nos mostra aquilo que nós estamos errando e nós nos quebrantamos e nos corrigimos diante do Senhor. Já compartilhei aqui com os irmãos acerca de um presbítero já falecido, muito querido, amigo nosso, que às vezes ele se chegava para a gente e dizia: pastor, como a palavra de Deus machuca a gente às vezes, né? Porque ele entendia que às vezes havia algumas coisas que Deus estava mostrando para ele, e a pancada vinha forte, como uma espada penetrando o seu coração, mas ele entendia aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Então ele completava para mim e dizia: pastor, permitamo-nos sermos machucados pela palavra de Deus, porque essa mesma palavra que machuca, que nos golpeia, que nos acerta, é a mesma palavra que traz cura e traz restauração no nosso relacionamento com Deus. Qual é a maior desculpa que nós damos para não viver na palavra? Porque se nós não vivemos e apresentamos algum tipo de justificativa, tudo isso é desculpa e nós precisamos nos corrigir diante do Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, assim como eu comecei citando Lutero, falando da reforma, terminando falando de Lutero e falando da reforma. O princípio, ou um dos pilares de sustentação do que era o credo, do que era o pacote de doutrinas da reforma protestante, eram os 5 solas. E nós falamos do sola escritura, ou do só a Bíblia, só a palavra de Deus. Falamos acerca de ter esta postura, essa firmeza, essa sede da palavra de Deus. E aqui eu me recordo das palavras de Lutero, quando ao escrever contra absurdos, contra exageros doutrinários, contra coisas contrárias à palavra de Deus, ele foi instado a colocar-se diante de autoridades para dizer se ele negava, se ele se retratava ou não acerca daquilo que ele escrevera, baseado na sua convicção na palavra de Deus. E as suas palavras foram as seguintes: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Meus irmãos, que essa seja a nossa convicção diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, e apta para penetrar no mais profundo do ser humano. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, já nos preparando para a ceia do Senhor. Convido você a curvar a sua